Segue, a palavra é sua. Obrigado, Sérgio. Bom, muito obrigado a todos. É um prazer e uma honra estar aqui, em meio dessa plateia, rever o presidente, Dona Ruth, tantos amigos. Então eu agradeço de coração ao Instituto e à Bolsa Mercantil de Futuros pelo convite. O que eu vou apresentar hoje aqui é exatamente como o Sérgio mencionou, um trabalho que nós fizemos sobre a cidade de São Paulo. Na verdade, foi uma solicitação feita originalmente pela ex-prefeita Marta Suplicy, ao Banco Mundial, depois confirmada pelo prefeito José Serra, e que, na verdade, evoluiu para um trabalho que foi basicamente feito ao longo do ano de 2006. Um trabalho sobre uma cidade exige uma equipe multidisciplinar. O banco tem esse ativo, digamos, a possibilidade de reunir diferentes profissionais com formação bastante distinta, pessoas de equipes da área de transporte, infraestrutura e outros. Coube a mim, economista, generalista, coordenar as tarefas. Eu quero primeiro pedir uma indulgência no sentido de que trabalhar com os dados e analisar uma cidade se enfrenta muitas vezes a problemas de disponibilidade de dados, dificuldade de disponibilidade de dados, de forma que muitas vezes a gente é obrigado a recorrer a algum tipo de dados às vezes um pouco defasados, outras vezes recorrer a diferentes especificações geográficas, né? E particularmente os senhores vão notar aqui nessa apresentação, nós trabalhamos ora com a região metropolitana, que eu acho que é o locus que concentra boa parte dos problemas que o André Urani, como disse o Sérgio, tem obsessivamente debatido e pensado sobre o assunto, e a cidade, né? Por exemplo, o tema fiscal, na verdade, a gente, embora apresente os temas da região metropolitana, a gente obviamente se concentra na questão da cidade de São Paulo. Então, Antes de iniciar, Zeg, eu queria saudar a presença do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que acaba de entrar aqui no nosso auditório. Fantástico. Muito bem. Essa apresentação, eu pretendo não usar meus 45 minutos, que o Sérgio me concedeu. Eu vou um pouco situar o contexto em que o trabalho do Banco Mundial em temas urbanos, e aí entrar na questão, digamos, no relatório propriamente dito, discutindo as transformações, desafios de transformações recentes, a questão fiscal, a questão da competitividade, em particular o que se chama clima de investimento, temas de coordenação institucional, a questão metropolitana, e quais são as recomendações. O tema urbano, o Banco Mundial tem discutido e incluído na sua agenda de estudos e de operações a questão urbana, primeiro definitivamente uma evidência quantitativa sobre a evolução da população urbana no Brasil nas últimas décadas. Mais do que isso, talvez, o fato de que cidades, urbanização está associado a crescimento de renda, né? Está associado de forma sistemática a crescimento de renda. Esses são dados para o Brasil em dois momentos do tempo, em 1970 e 2000, e mostram uma associação inequívoca entre renda e tamanho das cidades. A lógica de causalidade aí é sempre discutível e discutida, mas não há dúvida que fatores de aglomeração, todos os fatores que contribuem para a formação dos elementos chave para o crescimento econômico, capital humano, inovação, tecnologia, estão associados à aglomeração urbana e ao desenvolvimento de cidades. Os fontes de crescimento da cidade são exatamente essas: o capital humano, o custo de transporte mais baixo, a expansão da atividade manufatureira, produtividade relacionada com o tamanho da cidade, como eu falei, e associada à economia de aglomeração, mas, e aí vem a questão que se coloca, que nos levou a esse estudo, a verdade é que, no caso do Brasil, e não só no caso do Brasil, mas em vários países da América Latina, o que se observa é que, principalmente nas grandes cidades, tem havido
um desempenho não tão brilhante, e em alguns casos até um desempenho negativo. Renda e produtividade crescem no Brasil até 1985 nas cidades, mas depois deixam de crescer. As maiores cidades tiveram pior desempenho e não há dúvida que há problemas de congestão. Tipicamente, o problema clássico de nova geografia econômica, como se diz, que na verdade, o conflito entre fatores de aglomeração, os fatores positivos de aglomeração, contra os fatores de congestão. São Paulo não é diferente nesse sentido. Mas São Paulo é uma região metropolitana que tem se mostrado particularmente afetada por alguns desses problemas. Desemprego bastante elevado, a pobreza vem caindo sistematicamente no Brasil há muitos anos, e na região metropolitana de São Paulo não caiu na mesma intensidade. Caiu mais recentemente, mas durante um tempo até não caiu de forma efetiva. Então, esse é digamos que é o contexto no qual o banco tem focado o seu trabalho na área urbana. E qual é o esquema analítico, ou como é que se organiza essa análise das cidades? Basicamente, um outro relatório do banco, chamado Insumos para uma Estratégia de Cidades Competitivas e Sustentáveis, que é um outro documento que trata, digamos, não de uma cidade, mas da questão mais geral das cidades no Brasil, coloca aí quatro grandes elementos na análise da cidade. Né? Primeiro, a questão de solvência fiscal, como um pré-requisito, como algo que permite à cidade aos seus dirigentes usarem a política fiscal, um dos instrumentos decisivos que o prefeito ou que a cidade dispõe. Né? Segundo, a capacidade institucional, entendida aí como todas as questões envolvidas na governança metropolitana e nos temas que dizem respeito à ação efetiva das políticas públicas. Por fim, o que o banco tem insistido a nível mundial, como uma política importante para crescimento de produtividade a longo prazo e, portanto, crescimento econômico a longo prazo, que é o que se chama de clima de investimentos. Talvez o termo seja um pouco leve a uma interpretação errada, não se trata de avaliar se está bom ou não para investir, mas sim quais os elementos, os fatores microeconômicos que determinam a capacidade de crescimento de uma economia e que obstaculizam ou não o crescimento das firmas e, portanto, o crescimento da economia. E, por fim, prestação de serviços, né? Prestação de serviços públicos, aí cobrindo um rol abrangente de atividades que vão de habitação, transporte e outras atividades que as cidades e que os prefeitos prestam. Naturalmente, clima de investimento está associado a firmas, prestação de serviços está associada a pessoas, digamos, mas, na verdade, há muita inter-relação e superposição e as fronteiras entre essas coisas estão longe de serem claras, na medida em que cada vez mais para as empresas interessa, sim, o ambiente das cidades. Eu tive num debate recentemente no Rio Grande do Sul e uma pessoa dizia que quando a General Motors foi para o Rio Grande do Sul em 92 ou 93, as perguntas eram sobre incentivos fiscais e condições e terrenos, etc. E quando discutindo com empresas recentemente, as questões eram sobre qualidade de vida, saúde, educação, enfim, condições de trabalho para os funcionários. Eu acho que isso ilustra a interação entre esses fatores. Muito bem. A região metropolitana de São Paulo, aplicando então essa metodologia, aplicando esse esquema analítico para São Paulo, o que a gente procurou cobrir esses 4 elementos, o que é uma tarefa bastante grandiosa. A gente não responde às questões, certamente não responde a todas as questões, nem seria o objetivo, mas a gente procura aprofundar em alguns temas, e eu, particularmente, nessa apresentação, vou olhar para basicamente esses temas daqui. Eu não vou olhar para a prestação de serviço, no qual a gente se focalizou basicamente no tema de habitação, que é um tema extremamente importante. Política de habitação acho que tem um bom capítulo no relatório, mas meu gosto pela diversidade não vai tão longe. Eu não sou definitivamente capaz de falar sobre temas de habitação. A região metropolitana tem grandes desafios, 20 milhões de habitantes, 39 municípios, com disparidade entre os municípios,
município muito grande, outros municípios pequenos, assimetria entre municípios, favelas, baixo crescimento nos últimos anos, até pelo menos alguns anos recentes, alguma queda na participação do PIB no estado de São Paulo, e uma forte restrição fiscal, com uma dívida pública muito elevada, acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e com impedindo de alguma forma a ação de política pública. São Paulo teve, nos últimos anos, uma mudança em termos de composição setorial, com uma redução da participação do setor industrial. Isso aqui tenta mostrar o PIB industrial, como é que ele se deslocou por cidades, né? Na verdade, ele se deslocou no sentido das cidades pequenas e caiu muito nas cidades grandes, especialmente Rio e especialmente São Paulo. Essas mudanças na indústria são significativas, em alguns casos muito significativas, como é o caso da indústria que a gente chamou aí de média qualificação, que envolve alguma coisa que envolve alguns setores têxtil e vestuário e outros, quando comparado com os setores de mais alta tecnologia e baixa tecnologia. E uma queda também na participação em valor adicionado. Então, há claramente uma diminuição do setor industrial. E uma substituição parcial pelo setor serviço. Os dados de emprego permitem olhar com mais clareza isso. Nessa primeira coluna de total, mostra as quedas no primeiro quinquênio da década passada, com quedas bastante expressivas no emprego industrial, parcialmente compensadas por aumentos no emprego nos setores de serviços, especialmente na primeira quinquênio, serviços pessoais, no segundo quinquênio, serviços orientados para empresas, serviços do tipo serviços de logística, atividade financeira e outros. Portanto, é um quadro de mudança da composição da atividade econômica, com um crescimento bastante acentuado do setor serviços em relação ao setor industrial. E, em particular, em São Paulo, essa composição dentro dos serviços, com serviços de negócios, voltados para negócios, com uma mudança expressiva na participação e um forte crescimento no período 91-2000. Não dispunhamos, pelo menos até aquele momento, de dados mais atualizados sobre isso. Conclusão dessa parte, uma queda na participação de trabalhadores de qualificação média mais acentuada que em outros setores. Mudança para novos centros industriais ocorre em setores intensivos em trabalho, com menor qualificação de mão de obra. Redução na participação. Nessa tabela de emprego, há um indicador sobre se há... eu vou voltar para isso aqui depois. Mas está associado a... se a redução dos postos de trabalho foi associada a êxodo das firmas ou se foi associado à diminuição da contratação das firmas incumbentes, das firmas que estão na região metropolitana. E, na verdade, foi mais redução nos postos de trabalho do que fechamento de empresas. E uma substituição parcial por outros setores, ou seja, São Paulo estaria, e essa é a caracterização que a gente faz, estaria no meio de um processo de transformação no sentido de uma cidade mais orientada para serviços, como muitas outras grandes cidades do mundo. Passando então para a questão fiscal, nós examinamos a questão fiscal, que é uma questão premente na cidade de São Paulo, e aí nós temos uns resultados curiosos e que permitem até um certo otimismo, eu diria. Nós começamos a olhar em 2005 e fizemos aí esses cenários. Essa linha preta seria o cenário base, a linha vermelha é o cenário que a resolução do Senado definiu para o enquadramento da cidade de São Paulo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela se definiu que, num prazo até 2015, São Paulo deveria estar com o limite de dívida fixado em 2001 para os municípios do país, que representa 120%. Então, se projetou uma tendência linear para chegar a 120% em 2015, um prazo de ajustamento, dado que o nível de endividamento da cidade é muito alto. Nós, então, projetamos aqui uns cenários, olhando o que seria necessário para São Paulo atingir esses limites
esse nível de endividamento em diferentes momentos do tempo. Um primeiro cenário seria atingir só em 2015, ficar permanentemente acima dele, mas atingir em 2015. Significa que São Paulo ficaria até 2015 sem contratar nenhuma operação de crédito, em português claro. Um segundo cenário implicaria atingir em 2010 ou 2011. Um terceiro cenário é atingir já em 2008. E aqui estão as reduções de despesa, dado projeções de receita conservadoras, que a cidade de São Paulo teria que efetuar para chegar a esses resultados. 9,4%, 13,7%, 22%. Ainda assim, as despesas ficariam acima do nível observado em 2000, 2001, se não me engano, se não me equivoco os números. Ocorre que o ajuste fiscal nos últimos anos foi muito mais forte do que nós projetávamos, né? De fato, em 2005, 2006, 2007, há um forte, inclusive no primeiro semestre de 2007, há um forte ajuste fiscal, inclusive com superávit em conta corrente, quer dizer, o conceito que viabiliza poupança, gera poupança para investir, né? Que sabemos é o conceito mais relevante para a política fiscal associada a crescimento. E aí, com esse ajuste fiscal muito forte, o que acontece é que, voltando ao nosso quadro, os dados observados são esses das colunas em verde aí, né? Então, na verdade, São Paulo está, nos últimos anos, sobre a trajetória mais virtuosa, sobre a trajetória que levaria a tudo mais constante, aqui tudo mais constante é difícil, mas que levaria, de fato, já em 2008, São Paulo está sobre a trajetória desejada e definida pela mencionada resolução do Senado. Isso sem que tenha havido nada parecido com esse corte de despesas. Na verdade, o desempenho da Receita foi muito melhor do que se imaginava. E eu acho que o cenário macroeconômico sugere que isso, o cenário macroeconômico segue favorável. Eu acho que é perfeitamente possível imaginar que essa melhoria vai continuar se dando. Não estou fazendo o cenário róseo, uma dívida de 180%, que nós estamos falando aí, segue sendo extremamente elevada. Para se ter ideia, Barcelona, no auge da crise, em 1991, tinha uma dívida de 157%. No auge no pico, né? A partir daí reagiu. Então, sem dúvida nenhuma, é ainda um cenário difícil, mas a evolução recente sem dúvida nenhuma, dá margem ao otimismo, né? Dá margem a uma expectativa otimista. São Paulo não tem muito espaço, pelo menos comparado com os municípios brasileiros, para aumentar sua tributação. São Paulo está bem posicionado como capacidade de tributação, ou como geração de tributos em relação ao potencial de tributação, né? Plotando aí os vários municípios brasileiros, São Paulo está bem acima da curva média ajustada e, portanto, arrecada bem tributos. Os municípios brasileiros são o único ente da federação que não arrecada tão bem, mas, de todo modo, de forma que algum espaço certamente haverá. Mas não há dúvida que São Paulo, em relação aos seus pares, está bem situado, né? Mas, ainda assim, como eu disse, o desempenho da Receita nos últimos anos sugere um resultado extremamente auspicioso e mostra que, na verdade, há sim espaço, né? A nota fiscal eletrônica, a diminuição da guerra fiscal do ISS, enfim, medidas que foram tomadas e que permitiram agir sobre isso. Resumo da situação fiscal: é um alto endividamento, tem limitado a capacidade de provisão de bens e serviços. A boa notícia é que o desempenho fiscal tem sido melhor que o previsto. Perspectivas é que as condições macroeconômicas são favoráveis, mas se não for com o ciclo, digamos, vão ser necessárias medidas de ajuste, sim, e possivelmente pelo lado da despesa. Em seguida, nós examinamos a competitividade da cidade. A gente explorou bem esse tema em todos os relatórios internacionais, e isso é uma discussão longa que tem se travado. Sem dúvida nenhuma, é extremamente difícil definir o que é uma competitividade de uma cidade competitiva, né? E a gente está ciente lembra da observação do Krugman, de competitividade pode ser uma perigosa obsessão, né? É preciso tomar cuidado com todas as medidas para a competitividade.
Mas, sem dúvida nenhuma, vale a pena explorar esse conceito, porque, na verdade, cada vez mais as cidades estão buscando, né, ser polos de atração de empresas, de pessoas, de capital humano, etc. E, na verdade, há a possibilidade de se medir. O banco tem trabalhado bastante nisso, com seus indicadores do Doing Business, com as pesquisas de clima de investimento, que eu mencionei, no Brasil foi feita em 2003. Nós fizemos uma pesquisinha para esse relatório, que é uma pesquisa sobre fatores locacionais, eu vou comentar sobre isso, e há dados bastante importantes, bastante interessantes, com uma cobertura espetacular da Fundação SEAD, com essa pesquisa do PAEP, que nós utilizamos, na verdade foram os dados que nós utilizamos para análise econômica. O que determina a competitividade da cidade? Acho que, primeiramente, seria necessário definir competitividade, a gente define bem como economicamente, como aumento da produtividade, crescimento da produtividade das firmas localizadas nessa região. E, obviamente, ela tá relacionada ao ambiente macroeconômico, ao capital físico, infraestrutura, a capital social, governança, outros fatores, e, sem dúvida nenhuma, a todos os temas de inovação, competição local, clusters, e economias de aglomeração e fatores de localização, né? Acho que esse é um quadro, diria que bastante abrangente do que é. Em seguida, nós olhamos no relatório e tentamos fazer um diagnóstico de São Paulo comparado com outras cidades, principalmente do Brasil, né? São Paulo tem problemas na sua infraestrutura soft, né, como se chama, alguns dos aspectos por exemplo, isso é uma estatística que ficou famosa, 152 dias para abrir uma empresa no Brasil, que na verdade é em São Paulo, não é no Brasil, porque pela metodologia São Paulo representa o Brasil no business internacional, e quando se comparou dentro do Brasil, São Paulo é um outlier. São Paulo está muito acima das outras cidades do Brasil. E isso tem a ver basicamente com a questão de emissão de alvarás. Isso está sendo tratado, já está sendo enfrentado pela prefeitura, mas de todo modo é interessante porque é um indicador que mostra claramente uma área de ação imediata. Nós olhamos nas pesquisas diretas com as firmas. O Doing Business é uma pesquisa que é feita baseada em legislação, né? Ela te diz o que a legislação determina para uma determinada cidade de um determinado tamanho, para uma firma de um determinado tamanho numa determinada cidade. Uma pesquisa direta com as firmas permite olhar para fatores de competitividade mais diretamente, né? E aí, claramente, São Paulo sobressai com algumas vantagens muito claras. Infraestrutura é, sem dúvida, um indicador em que São Paulo é estatisticamente melhor, ou de outra forma, para ser preciso, a perda média devido a quebras, seja por transporte, seja por energia, é estatisticamente menor em São Paulo do que nas outras regiões do Brasil, nas outras regiões metropolitanas do Brasil. Essa estatística das duas últimas barras aqui. Qualificação da mão de obra é a mesma coisa, né? A educação dos trabalhadores nas firmas em São Paulo é estatisticamente superior à educação média das firmas fora de São Paulo e inclusive nas firmas das regiões metropolitanas fora de São Paulo. Da mesma forma, o uso de computação entre trabalhadores. Então, há todo um conjunto de indicadores que sugere que São Paulo tem importantes áreas em que São Paulo sobressai. Por outro lado, há áreas em que não sobressai tanto, né? Na percepção sobre a eficácia do governo, a eficiência do governo, São Paulo aparece aí, não se sobressai em relação a outras regiões. E, em geral, com os empresários costuma acontecer, muitas vezes se queixam bastante da eficiência na provisão de serviços. E, por fim, o tema de crime e violência, né? Que é um tema que eu acho que faz parte da agenda não só de São Paulo, mas de todas as grandes cidades do Brasil, e que aqui está visto sob a perspectiva das firmas, ou seja, são gastos com serviços de segurança das firmas. São Paulo aí não é particularmente preocupante, mas, curiosamente, a gente repetiu essa pergunta nessa pesquisa que nós fizemos em 2005 e o resultado é impressionante, porque o aumento, a coluna azul clara e a coluna azul escura, o aumento que houve na indicação de que crime e violência está gerando perdas é
entre 2005 e 2002 é espantoso, né? E não só em São Paulo, mas em várias regiões do país. Enfim, esse é um pouco o exercício de comparação para situar e fazer um diagnóstico de São Paulo. Como eu disse, a gente procurou ir além das pesquisas habituais que o Banco Mundial faz, e olhamos não só para as pesquisas de clima de investimento e para variáveis de controle, que são as que determinam a produtividade das firmas, mas olhamos também para fatores de aglomeração, para fatores locacionais. Fizemos uma pesquisa sobre fatores locacionais, que é uma coisa muito popular, né, nos anos 70, e que se abandonou um pouco, mas que vale a pena explorar, exatamente pela situação de São Paulo, saída de algumas empresas, retorno de outras. Então nós perguntamos a uma subamostra que foi entrevistada em 2003, nós perguntamos quais são os fatores que atraem as empresas, o que atrai as empresas para vir a São Paulo ou para não vir a São Paulo. E aí estão os resultados, e os resultados são muito claros, falam por si só. São Paulo é bem posicionado, tem consumidores, tem fornecedores, tem uma infraestrutura como a gente acabou de ver, e tem força de trabalho qualificada. Não me perguntem por que custo trabalhista apareceu aqui em quinto lugar, não saberia responder. Mas certamente comparado com... claramente tem a ver com a capacidade de conectividade da cidade, né? A cidade está extremamente bem localizada do ponto de vista da distribuição econômica, da atividade econômica no Brasil. Desvantagens, curiosamente, infraestrutura é vantagem e desvantagem, meu bem, meu mal. E também as conhecidas, criminalidade e violência, áreas disponíveis, dificuldade de pagamento de impostos e, curiosamente, distância de fornecedores, pelo menos para algumas empresas. Para as empresas de tecnologia alta, uma preocupação grande com terras e título de propriedade, para as empresas de tecnologia baixa, com facilidade de acesso. Para as empresas do setor serviços, a questão chave é a proximidade com consumidores, para as empresas do setor de manufatura, de novo, a título de propriedade. E infraestrutura é sempre logo. Nós, em seguida, examinamos, e eu não vou aborrecê-los com econometria aqui, mas analisamos determinantes de produtividade e os fatores de aglomeração, a proximidade a fornecedores, e esses dois fatores que aparecem muito claramente no trabalho, como qualidade da força de trabalho e infraestrutura, são os elementos chaves que sobressaem na nossa análise. Qualidade de vida, curiosamente, a gente, pelo menos na tentativa que a gente fez econométrica de medir, não tem efeito aparente sobre produtividade, possivelmente tem efeito mais sobre a percepção. Mas a conclusão aqui é esse último ponto dessa apresentação, de que conectividade é o ponto forte de uma cidade que é muito competitiva desse ponto de vista, né? Muito competitiva com qualquer outra cidade do Brasil. Por fim, o tema de coordenação institucional, eu não vou me alongar muito sobre isso. O André preparou a nosso pedido, o André preparou um background paper para a gente, que foi muito útil e nos ajudou a preparar um capítulo sobre isso, mas aqui os temas são mais perguntas do que respostas, pelo menos no meu ponto de vista, né? Há, sem dúvida nenhuma, um tema de governança metropolitana que está colocado, como enfrentar essa situação, um certo vazio institucional, e há um tema que eu acho chave, que é o federalismo fiscal brasileiro não aceita a noção de assimetria, né? Então, uma cidade com 10 milhões de habitantes não pode ser tratada diferentemente de uma cidade com 3 mil. Isso é um tema, sem dúvida nenhuma, na agenda de política pública do Brasil para o futuro, e não é para privilegiar ou não privilegiar São Paulo, mas é para tratar de forma desigual quem é desigual, apesar de serem municípios. Eu acho que esse é um tema bastante importante e que vai requerer uma discussão muito profunda no Brasil nos próximos anos. Há um conjunto de novas instituições, algumas funcionando razoavelmente, outras nem tanto, o Estatuto das Cidades, as PPPs tentando serem utilizadas, o consórcio público, uma legislação que foi aprovada, mas ainda não muito utilizada, e os exemplos de coordenação, que eu acho que são os exemplos-chave, são o transporte e saneamento, que requerem, né, e que São Paulo tem aí toda uma ação pela frente em termos de ação coordenada metropolitana.
e eu corri para não usar meus 45 minutos. Quais são as mensagens mais importantes desse relatório aqui? Eu aqui vou gastar um pouquinho mais de tempo. Nós não vimos nessa nossa análise uma região decadente ou degradada, mas sim uma região em transformação. Se essa transformação vai se completar, de que forma ela vai se completar, vai depender da ação de política pública. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma área em transformação. Muitas cidades passaram por essa. A literatura recente sobre geografia econômica é particularmente fascinante sobre Boston, Nova York, como é que grandes cidades enfrentaram crises sucessivas ao longo não de algumas décadas, mas de séculos, e conseguiram se recuperar. O artigo do Edward Glaser sobre Boston foi particularmente inspirador quando preparamos esse relatório, mostrando como Boston, por 3 vezes, enfrentou crises fortíssimas e soube se recuperar, graças, basicamente, ao seu tecido de capital humano, à sua qualificação de força de trabalho. Barcelona é um caso conhecido, atraente, como parte da nossa preparação desse relatório. Nós trouxemos aqui em 2006 o Santa Cana e a Pilar, esqueci o sobrenome, que estiveram à frente da revitalização de Barcelona e do plano estratégico, e foi uma discussão muito interessante e muito útil. São Paulo está se convertendo numa cidade cada vez mais de serviços, e o mundo está mudando em termos de offshoring, né? Tem todas mudanças acontecendo. Parafraseando o título de um artigo do Grossman, não se trata mais de vinho e tecidos, né? Não é mais sobre isso que se fala no comércio internacional. É um comércio cada vez mais desintegrado, com partes sendo cada vez até mais difícil de medir o que está sendo vendido, o que não está sendo, e com tendência de serviços cada vez mais se distribuindo no mundo, né? Um relatório que está sendo preparado pelo banco chama atenção para uma coisa. A gente pode duvidar desses cenários futuristas, cenários de 50 anos, cenários de 40 anos para frente, mas quando a gente olha, a maioria desses cenários hoje falam de alguma coisa como se entre 20%, deixa eu colocar de outra forma, o mundo desenvolvido hoje tem 80% do PIB está no chamado mundo desenvolvido, 20% no mundo em desenvolvimento. Qualquer uma dessas projeções de cenários sugere que entre 20% e 40% do PIB vão mudar de lá para cá. Então estão sobre a mesa, digamos. Alguém poderia dizer, não, isso já está contratado, vai tudo para a China, ou se não para a China, para a Índia. Mas eu não sei se está contratado totalmente. Eu acho que há uma possibilidade de ação, né, das cidades, dos governantes, nos diferentes níveis para buscar, né, se posicionar melhor nessa distribuição do PIB. Eu acho que isso é pelo menos uma forma interessante de olhar o que está acontecendo no mundo. O que é fundamental? Eu acho que é fundamental a visão de longo prazo e o que a gente chama de reinventar as instituições, né? Reinventar as instituições parece que tem sido a palavra-chave para todas essas cidades que mudaram. Barcelona é o caso mais conhecido, mas também as cidades americanas, as grandes cidades americanas e outros. Aqui a questão metropolitana é chave. Procurar soluções para a questão metropolitana, ainda que não no formalismo da criação de um agente metropolitano, mas com soluções específicas para os casos em que a ação coordenada metropolitana é decisiva. E a parceria com o setor privado e com os outros entes da federação, seja ela parceria vertical com o governo do Estado e o governo federal, seja parceria com governos municipais. Questão fiscal, eu, por formação, acho que São Paulo precisa seguir com esse sólido ajuste fiscal. Isso é um elemento da recuperação da credibilidade da cidade, e acho que, como eu mostrei aqui, há condições, pelo menos há a possibilidade de que isso de fato chegue a bom termo. É um processo penoso, demorado, que impõe limitações, mas certamente o payoff é positivo, e a gente vê isso no Brasil, né, presidente? A gente vê como no Brasil ter trabalhado nas questões estruturais fiscais gera resultados a longo prazo. Eu acho que, do ponto de vista de ação de curto prazo, acho que há muito o que fazer em qualidade da despesa.
O banco está trabalhando com a Prefeitura nesse sentido, com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, tentando apoiar a questão de integração planejamento-orçamento, que já era uma dificuldade no governo federal, no governo municipal, sem dúvida, e trabalhar com parcerias horizontais com as outras prefeituras da região metropolitana, com o setor privado, para viabilizar maiores investimentos em infraestrutura. Por quê? Porque o clima de investimentos é uma questão chave, um fator fundamental para que a cidade recupere e cresça, o que vai viabilizar esse ajuste a longo prazo. E aí eu acho que o tempo de abertura das firmas, a criação da agência de desenvolvimento, que eu acho que é um passo extremamente importante, nós fazemos referência várias vezes a isso no relatório, e cuidar, manter e, de preferência, aperfeiçoar a infraestrutura urbana e capital humano que a cidade dispõe e que são os seus principais ativos, sem dúvida nenhuma. Essa aqui é, digamos que é a mensagem básica do relatório. Como é que eu poderia sumarizar, né, talvez em 2 frases? Eu acho que, pegando o título da nossa apresentação aqui, que não vou mostrar, não, que é Declínio ou Reinvenção da Metrópole, eu acho que não há nada definido com antecedência se São Paulo vai declinar ou se vai se reinventar. Na verdade, depende da ação de política pública. Acho que não há nada condenando a cidade ao declínio, nem garantindo que a cidade vai se reinventar. Tudo depende de uma ação firme de política pública, no sentido de trabalhar sobre esses desafios, né? E eu acho que o que esse relatório procura mostrar, e talvez aqui seja o toque de otimismo, é que São Paulo tem as condições para se reinventar e avançar bastante. Obrigado.